Você já ficou perdido na hora de escolher um arco para o seu violino? Será que precisa gastar muito assim, né? Ou será que um arco barato pode funcionar para você? Será que o arco barato é tudo ruim, né? Como saber qual que vai ser o seu arco? Qual que é o arco que vale a pena? Se por acaso você está chegando aqui agora, eu sou Arthur Lauta, sou violinista, tenho mais de 26 anos de prática e a minha missão aqui no canal é te ajudar, é ajudar um adulto, né? Adultos que estão aí do lado de lá a dominarem o violino de verdade, né? Não só tocar violino, mas sim dominar esse instrumento de forma eficiente, realista aí, direto da sua casa, sem enrolação e sem precisar ficar gastando fortunas aí para começar a tocar bem. Hoje eu vou te falar aqui sobre como escolher o seu arco, com aquele, sabe, o balanço, o equilíbrio entre qualidade e preço, né? Porque afinal tem muito arco barato aí que surpreende. E também tem muito arco caro que nem sempre vale o investimento. Então eu vou te explicar absolutamente tudo que você precisa considerar na hora de comprar o seu arco aqui. E você sabe por que isso é tão importante? O arco representa literalmente, assim, ó, pelo menos metade do seu som no violino. Então não é só o violino que vai, não, preciso de um violino melhor, preciso ter corda, sei lá o que, preciso cavalete, o estandarte, blá blá blá. Mas o arco também é muito importante, porque ele te ajuda a tocar, né? Muita gente só foca ali no violino, mas esquece que um arco ruim, ele pode acabar sabotando o seu progresso, sabe? Você pode estar ali estudando e tal, e não tendo os mesmos resultados, porque tá com o arco ruim, mesmo que tenha um bom instrumento. Então, assim, saber escolher o arco certo para o seu momento, que também tem isso, né? Se você está no nível iniciante, intermediário, avançado, tal, cada nível tem ali algumas características diferentes, né? Então, escolher do seu momento atual, certinho, mas com uma boa consciência da escolha, pode economizar sim dinheiro e também evitar essa frustração aí de estar estudando e não estar vendo a evolução. Às vezes isso pode influenciar. Inclusive aqui no canal mesmo, recentemente eu testei o arco Eruditus V11, né, lá da HPG. Quem não viu o review tal, vai lá nos reviews aqui, né, reviews, o plural de review, sei lá, né. Vai lá nos últimos vídeos aí do canal que vai encontrar lá o review do V11, que é um modelo de entrada, tem um preço assim bem acessível mesmo, é 200 e pouco, 300 reais, e me surpreendeu muito pela resposta que ele dá tocando e pelo acabamento, pela qualidade mesmo, né? Então se você não viu esse review completo, depois confere lá, tá bom? E pra mim é normal avaliar arcos assim e tal, tem até agora, nesse momento, eu tô com 2 arcos aqui em casa, né, do Manuel Francisco, que é um arquetier, né, que é uma pessoa que faz só arcos, né? Ele é um dos nomes bem fortes aí na escola, né, do Espírito Santo, tal, que é referência no Brasil de arcos de madeira, né? E assim, eu tô com um arco que é mais iniciante, que é uma madeira um pouco mais mole, um pouco menos resistente, e tem um outro que é com montagem de prata, já de uma categoria acima, né? E ainda vou analisar aqui certinho esses arcos, tal. Ele me mandou para testar mesmo, para ver, e depois talvez gravar um review também. Então fica acompanhando aí nos próximos episódios, que de repente pode ter uns materiais novos também sobre arco, tá bom? E pode ficar tranquilo que todas essas questões de qualidade, de madeira e forma e tudo mais, tá? Eu vou falar aqui nessa aula para você entender melhor e assim, sacar melhor para você fazer uma boa escolha, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas Arthur, se é só para estudar, né? Se eu não quero tocar profissionalmente, não quero tocar em casamento, não quero tocar em orquestra, é só para mim, para estudar aqui, tocar na igreja às vezes, tal. Então qualquer arco serve, né? E não exatamente, né? Porque um arco ruim pode acabar atrapalhando o seu som, sua técnica de arco, né? E aí você não consegue controlar direito, não consegue criar um som bonito, legal, estável e vai causar essa frustração, né? Sem você saber exatamente de onde está vindo o problema. Você acha que o problema é você, mas às vezes pode ser sim uma qualidade de um arco muito inferior, né? E uma outra objeção também que muita gente fala aí comigo, assim, fala, mas eu vejo que tem arco de madeira, tem arco de fibra, tal, mas acho que os arcos de fibra são muito leves, são ruins, os de madeira são melhor, e nem sempre é assim, sabe? Depende muito, na verdade. Inclusive, tem arcos de fibra com desempenho, assim, melhor do que um monte de arcos de madeira. Você precisa, assim, não sei se você sabia, mas existem empresas que fazem arcos de fibra de carbono que custa, tipo, coisa de 5, 6 mil dólares um arco. Então, você vai falar que esse arco não é bom, né? Mas óbvio que eu não estou falando sobre valores.
Tem arcos ali que você encontra na faixa assim de R$ 400, mais ou menos, hoje em dia, de fibra de carbono, que responde mais ou menos igual um arco de madeira ou de pau-brasil, às vezes, que custa ali R$ 1.000, sabe? Que são as madeiras um pouco mais moles, não é ainda aquela madeira top, né? Um arco realmente top, de madeira top, vai custar 3, 4, 5 mil, né? Mas você consegue um bom arco de fibra que seja equivalente ali a um arco de R$ 1.000, pagando metade do preço. Então, muitas vezes, realmente vale a pena ir atrás de um arco de fibra, né? E principalmente quando a gente fala desses arcos de madeira um pouco mais mole, né? Que tem uma densidade mais baixa, né? Que muitas vezes são feitos assim, por estética, tal. Ah, é pau-brasil, bababá, tal. Por isso que você encontra, né? Arcos de pau-brasil, de repente, que são, sei lá, R$ 800, R$ 1.000 e tal. E tem outros arcos de pau-brasil também que são 5 mil, né? Ou então um arco de IP, que é agora uma madeira que está surgindo mais, assim, né? E aí você encontra de R$ 1.000 e também encontra de 5 mil, né? Mas por que existe essa diferença? Porque realmente existe diferença no material. Apesar de ser a mesma árvore, né? De ser a mesma madeira, não é a mesma. Porque cada uma é de um pedaço de uma árvore específica. Então, existe formas de medir isso, realmente ver a qualidade da madeira, a responsividade que ela dá na hora de tocar. Então, os arcos que respondem mais ruinzinho, que são uma madeira mais molenga, assim e tal, que não tem a resposta tão rígida ali na hora, eles colocam por um preço mais baixo. Então por isso que você encontra arcos que são de pau-brasil, são de madeiras legais, de IP e tudo mais, por um preço mais em conta. Porque quer dizer que não são arcos bons mesmo. É uma vareta que foi assim, selecionada, mas ela foi testada e as pessoas sabem que ela não é uma madeira que corresponde ao nível top, lá padrão, né? Então, realmente, por isso que existem também esses arcos mais baratos. E aí, às vezes, para comprar um arco mais barato, talvez valha mais a pena comprar um de fibra que funciona também super bem e tem uma boa responsividade. Bom, vamos lá. Então, o que você precisa saber antes de comprar um arco? Primeira coisa, você tem que avaliar o seu nível atual. Você é iniciante, intermediário, avançado e tal, porque realmente faz diferença. Se você pegar, por exemplo, o meu arco principal hoje custa R$ 5.000. Se você pegar esse arco para tocar, não vai sair uma diferença de som e tudo mais. Nossa, agora vai ficar tudo certo, agora eu consigo tocar tudo. Não vai. Se você não tá nesse nível, você não vai sentir diferença. Vai ali, beleza. Tô tocando aqui e tal. Parece que o arco, assim, mas se eu não falasse pra você o valor, você ia tocar nele como se fosse um arco de R$ 1.000 do mesmo jeito. Então, realmente é importante a gente, sabe, setar isso. Que tanto para você que é iniciante, intermediário, avançado e tal, mas realmente pensar que até o instrumento também tem a ver com isso. Não adianta nada você estar começando e querer pegar um violino super caro lá, super refinado e tal, porque você não vai entender nada, você não vai conseguir tirar o máximo daquele instrumento. Então eu sempre recomendo, se você é iniciante, compre as coisas de iniciante, compre um violino iniciante, mas um violino bom iniciante, né? Porque tem também uns que estão bem ruins, mas um violino bom iniciante, um arco legal iniciante, e fique com eles até você superar esse nível. Então assim, você tem um violino aqui, um arco aqui, e aí você tá aqui, você não sabe ainda, você vai aprendendo, tal, aí você vai subindo de nível. Quando a sua capacidade técnica subir acima do instrumento e do arco, tá? Você fala, não, agora realmente não tô conseguindo tirar o máximo proveito que eu conseguiria com outro instrumento ou com outro arco. Aí sim faz sentido trocar. Então não vai do nada já pensando, não, preciso ter um arco caro, um violino caro para tocar melhor, porque não é, né? Tanto que eu tô com essa camiseta aqui, ó. Conhecimento vale mais do que instrumento, né? Instrumento no geral, não só tô falando de violino, de instrumento, dos acessórios e tudo mais, né? Então realmente é importante você ter as coisas equivalentes ao seu nível atual, beleza? Outra coisa muito importante é pensar no seu orçamento, sabe? Mas óbvio que assim, sem cair naquele erro de comprar algo que te limite já no início, né? Não tô falando de, não, eu sou iniciante, então vou comprar o violino mais barato que eu encontrar na internet. Aí realmente também não vai dar muito certo, né? Você vai comprar um violino de plástico, com um arco horrível, com crina sintética, que já, assim, tudo ruim, né? Então existe o mínimo aceitável ali, né? Você consegue ali com, sei lá, 700, 800 reais já um violino muito legal iniciante. Se você, tem um pouco menos, com uns 500 reais,
reais você já consegue comprar, por exemplo, o violino lá, o Tartan, lá da HPG Musical, que é um violino iniciante, mas ajustado por luthier, com tudo certinho, com arco, com crina animal, né? Não é aquele negócio sintético que desliza demais e te atrapalha na hora de tocar. Então, assim, realmente, o seu orçamento não pode ser tão limitado assim. Eu sei que, é caro. Depende, né? Se a gente for pensar que 500 reais dá pra eu ter um bom violino com arco, com tudo, legalzinho, ajustado por luthier, não é tão caro assim, né? Todo mundo, assim, se der uma espremidinha, consegue esse valor. Agora, óbvio que se você tiver um pouquinho a mais, você já consegue um violino um pouquinho melhor, mas não precisa, tipo, já aconteceu de uma aluna ou aluno, assim, falar comigo, falar, professor, eu queria comprar um violino. Beleza, qual é o seu orçamento? Aí fala assim, eu posso gastar até 3 mil reais. Eu falo, você não vai gastar 3 mil reais, porque não faz sentido, entendeu? Você que tá começando, gastar um monte, assim. Você vai lá, no máximo, você vai comprar um violino iniciante, assim, com tudo, com absolutamente tudo que precisa, todo padrão, com madeira de qualidade, com ajustado por luthier, tudo, por, sei lá, 1.500 reais, no máximo, assim. Esse é o violino iniciante mais top. Entendeu? Então esse é o valor. E aí, a partir do momento que você estiver tocando de verdade, estiver subindo, estiver fazendo aulas, estiver evoluindo tecnicamente, que vai ser coisa de uns 2, 3 anos com esse instrumento, aí sim, talvez valha a pena trocar para um outro instrumento depois, um instrumento mais artesanal, um arco mais artesanal, feito à mão mesmo, pensado e tal. Então realmente é importante. Então é importante saber que o seu orçamento é o que vai mandar na qualidade do que você vai poder comprar, mas sem também se limitar demais com um orçamento super baixo, porque aí realmente não tem como conseguir o mínimo de qualidade pagando tão pouco, né? Agora, tem uma outra questão sobre arcos especificamente, que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que assim, tocar num arco de 5 mil reais vai fazer um som mais bonito do que tocar num arco de 1.000 reais, por exemplo. E não é isso, na verdade. O som é exatamente igual. Eu te juro que é. Eu vou te mostrar isso na prática aqui, olha só. Primeiro aqui, esse arco é um arco de um arquetier mesmo, né? Francisco Silva e tal. Custa 5 mil reais, feito de pau-brasil, da madeira mais top. Tudo assim, tudo perfeito para um profissional. Vou tocar uma escala simples assim, só para você poder comparar o som desse arco com outro arco, olha só. Beleza, agora eu vou trocar de arco. Agora eu vou tocar com outro arco, que é um arco também feito à mão, mas que custa ali na faixa de 1.000, 1.200 reais. Então, ele é bem inferior no quesito financeiro, mas olha o som dele. Quer dizer, ouve o som dele, né? O outro de novo, ó. Agora o mais barato. Ou seja, é exatamente o mesmo som. Então por que um custa 5 mil e o outro custa 1.200? Bom, vamos lá. O que você precisa entender? O arco, a diferença que ele vai dar não é sobre a qualidade de som, mas sim sobre o peso, o equilíbrio, a rigidez ali da madeira e tal. E isso vai fazer diferença na resposta que o arco te dá. Então não é sobre a qualidade do som. Tem uma crina legal ali, ele vai produzir o mesmo som do que qualquer outro arco, né? Mas o grande lance é, na hora que eu tô tocando com um arco que tenha uma resposta melhor, que a madeira é mais rígida e tal, por exemplo, esse arco é lá de 5 mil e tal, quando eu tô tocando com ele, tem golpes de arco que o arco me ajuda um pouco mais a ter esse controle. A resposta que o arco dá me dá mais controle. Então eu sinto que o arco fica um pouco mais na corda, ele sai com menos facilidade, sabe? Assim, então eu preciso forçar menos. Então isso não tem nada a ver com o peso. Se eu fosse pesar os dois, eles têm mais ou menos a mesma gramatura ali. Então não é sobre o peso do arco, mas sim sobre o material dele, o equilíbrio, a curvatura, como ele foi feito, trabalhado e tal, o tipo de madeira, a qualidade da madeira. E aí é
É isso que muda a resposta para mim. Para você que tá aí ouvindo, sai exatamente igual. Mas para mim, quando eu tô tocando, eu sinto mais controlado, eu sinto a resposta melhor do arco na mão, né? Mas então isso é muito subjetivo, né? Então por isso que se você tá num nível muito iniciante, você não vai sentir essas diferenças, entendeu? Entre os dois arcos. Então o ideal seria poder testar isso, né? Mas não tem como testar, mas eu tô te explicando aqui para você entender essa sensação, né? Então, quando você tem um nível mais alto, esses mínimos detalhes fazem diferença no refinamento do som. Agora, quando você não tem uma qualidade técnica alta, você pode tocar com qualquer um desses arcos, sendo um arco ok, legal, que vai sair tudo certo e você vai achar que tá bom e vai ter o controle do seu jeito, entendeu? Então, realmente, só faz sentido investir num arco melhor quando você já tem qualidade técnica suficiente para perceber essas nuances. Outra questão importante, quando você vê os arcos, né, assim e tal, não escolha só por causa da aparência do arco, né? O controle do arco, a resposta do arco e tal, vem da qualidade da madeira, não da beleza, do que ele é feito e tal. Inclusive eu tava falando até isso com um arquetier esses dias, né? Assim, por exemplo, ó, esse daqui é o arco que custa R$ 5.000. Você vê, tipo, não tem nada demais, assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, pra você ver sobre o arco em si. Tá vendo? A pedra aqui nem é tão bonita, a madrepérola, tal, tá aqui, sabe? Nada tão assim, a crina já tá toda gasta aqui e tal. Esse outro arco aqui, ó, por exemplo, tem todo um trabalhado diferente, ó, umas linhas azuis aqui no meio, né, da montagem, tal. A pedra aqui é mais bonita e tudo mais, né? O pino tem um negócio, esse aqui é um pino liso, tá vendo? Tem diferenças de pino, tem uns outros pinos que tem umas pedrinhas, uns negócios e tal, assim, aqui é dourado, é prata, é sei lá o que e tal. Cara, assim, isso é só estético, né? Então não é isso que vai definir o preço do arco. O que define o preço do arco é a qualidade da madeira e a resposta dele. O melhor arco aqui desses aqui é o mais simples na teoria, assim, o mais normal, esteticamente falando, né? E os outros são inferiores a esse, né? Aqui eu tô com um arco aqui, esse aqui custa 1.200, esse aqui custa 2 e pouco e esse aqui custa 5. Então, não é visual, né? Não é pela aparência que a gente escolhe, é pela qualidade da madeira. Então, que era o que eu tava falando, né? Eu comecei o assunto e parei aqui, né? Eu tava falando isso com um arquetier que ele falou assim, mas tem a montagem de níquel, tem a montagem de prata, tem a montagem de ouro e tudo mais. Tava assim, cara, assim, pra mim, isso é indiferente. Porque tanto faz se é com níquel enroladinho, com prata, com ouro, sei lá o que. Isso aí é só a capa do negócio, é a capinha do celular, né? Mas e o celular? Então, pra mim é indiferente. Óbvio que eu sei que no passar do tempo, né, com os anos e tudo mais, o de ouro lá tende a oxidar menos e papapá tal. Mas assim, na real a gente vai sempre levar o arco para trocar de crina, para dar uma revisão e tudo mais, a cada 1-2 anos. Então nada que o material em si vai fazer diferença mesmo, assim, além da madeira. A madeira realmente não vai mudar, né? Então se o arco é bom, se ele foi feito com uma madeira boa desde o começo, ele vai ser sempre aquele arco. Agora, se é uma madeira ruim, ela não vai ficar boa só porque eu coloquei uns enfeitezinhos, um pino diferente, um talão de sei lá, de casca de crocodilo, sei lá. Não vai ficar diferente por isso, né? Então, realmente é importante a gente entender que a escolha do arco não é só pela aparência, mas sim pela qualidade mesmo da resposta da madeira do arco. Agora, só pra gente entender que existem realmente preços diferentes, né? Até de madeira mesmo, a gente às vezes encontra um arco super barato, assim, né? Tipo, sei lá, às vezes custa R$ 100 ou até menos, até, né? Que você encontra aí na internet e tal. E aí, isso daí, assim, realmente, eu só recomendo esse tipo de arco, né? Muito barato. Se for assim, eu comprei um violino iniciante, lá, o mais baratinho e tal, e aconteceu alguma coisa, quebrou meu arco, e aí preciso substituir, porque eu tô sem arco nenhum, e não tô podendo gastar e tal, assim, aí compra um desses aí, só pra, sabe, não ficar sem, né? Mas é porque realmente a madeira é muito mole, às vezes é umas madeiras aleatórias, e aí é flexível demais, né? Você aperta um pouquinho a crina, ele já fica reto praticamente, né? Sem firmeza e tal, e aí não te dá realmente essa qualidade, sabe? De trabalhar, de tocabilidade, assim, né? E aí muitas vezes é mal balanceado, isso vai
atrapalhar a sua técnica de arco, né? Mesmo que você, às vezes, é muito iniciante e não perceba isso, mas influencia. Então só compre esses arcos muito baratos, se for esse o caso. O seu quebrou e você tem que substituir só para não ficar sem. Agora, numa faixa um pouco mais superior, ali dos 400, 500 reais, você acha os arcos de fibra de carbono que valem a pena. Tem outros de madeira também e tal, ali, tipo aquele V11 que eu falei, né? Tá um pouco abaixo, 200 e pouco, tal, 300 reais. E que já tá numa qualidade melhor, beleza, né? Agora, os arcos de fibra normalmente têm um excelente custo-benefício, né? Então respondem mais firme, assim, tem a dureza do material e tal. Então tem um som mais claro na resposta, né? E tem uma boa durabilidade, né? A fibra de carbono é muito mais dura do que a madeira, na maioria das vezes, né? E no geral, esses arcos aí de fibra, não vai comprar de qualquer lugar, não, né? Porque realmente vai ter arco de fibra também muito ruim, né? Se você for buscar o mais barato de arco de fibra, você vai achar arcos muito ruins. Mas se você vai numa loja que realmente seleciona isso, tipo HPG Musical, tal, lá, inclusive a gente tem cupom, né? Não para só arco, mas para qualquer coisa. Você pode entrar lá e usar o cupom Como Tocar Violino, que tem desconto só para quem está inscrito aqui no canal, né? Mas enfim, você vai encontrar arcos assim, bons de fibra de carbono, só em lojas especializadas, porque eles selecionam realmente, não é qualquer coisa, né? E aí sim, esses arcos, eles vão responder muito bem, tipo um arco de uma performance assim, de madeira que fosse de uns R$1.000 ou mais. Então vale a pena, porque você vai pagar 400, 500 reais num arco que responde igual a um arco de 1.000, né? Então é perfeito assim para quem está evoluindo, mas ainda não tem um orçamento, né, para poder investir um pouco mais. Agora, para quem já tem um pouquinho mais de dinheiro ali, quer gastar um pouquinho mais, aí vale a pena buscar os arcos de madeira ali de média e alta qualidade, né? Que aí já são arcos realmente feitos à mão. Então são arcos feitos por profissionais, por um arquetier mesmo, né? E aqui, obviamente, a qualidade depende muito da madeira, né? Existe uma parada que chama lookímetro, acho que vai ser essa tradução, né? Chama lookmeter, look com 2C, C-H-I, né? Lookmeter, depois que você quiser dar uma olhada lá. Mas esse aparelho, ele mede a velocidade que o som se propaga na madeira. Então, quanto maior for, melhor vai ser. Então quer dizer que não é que é mais dura a madeira, mas ela se propaga mais, né? Então os arcos de muito caros, né, de muita qualidade, tem esse look aí mais alto, né? Então por isso que existem arcos que são realmente muito caros e outros que são não tão caros assim. Então tem boas madeiras e tem madeiras que são ruins, mesmo sendo, mas é pau-brasil. Tem pau-brasil ruim, tem IP que é ruim, tem maçaranduba que é ruim, tem madeiras e madeiras, porque é da natureza, né? A natureza não é uma fábrica, né, que faz tudo igualzinho o tempo inteiro. Então vem coisas diferentes, né? E vale para qualquer tipo de madeira isso, né? Então a gente até tem visto ultimamente mais outras madeiras, né, alternativas, tipo IP mesmo, por causa dessa questão do pau-brasil, né? O pau-brasil é uma madeira que está cada vez mais escassa, está em extinção e tudo mais. Então estão caindo bem em cima, né, legalmente disso, para não ter mais esse uso do pau-brasil do jeito que a gente está usando. Então por isso que estão surgindo essas outras madeiras alternativas aí. Sem contar que com isso, né, a produção caiu, os preços subiram, né, tanto da madeira quanto dos arcos em si, e aí muitos arquetiers realmente assim, mais sérios estão buscando essas outras opções, como o IP mesmo também, né? Então assim, isso também tem feito arcos de pau-brasil ficarem mais caros, ou também tem feito arcos de pau-brasil com uma qualidade inferior por causa de uma madeira que está dando para usar, entendeu? Então assim, madeira boa de verdade é rara e cara, né? Por isso que às vezes encontrar um bom arco de fibra de carbono, tal, e novas madeiras assim diferentes, tem ganhado um pouco mais de espaço com uma certa justiça, né? Bom, agora sabendo disso tudo, você já tem algumas noções a mais, porque assim, provavelmente você não vai gastar tanto assim em uma coisa que não tem uma boa resposta, né? Você não vai comprar um arco só pela aparência, né? E aí vai te atrapalhar na sua evolução. Ou você também não vai trocar de violino ou de arco achando que, não, que esse que é o problema, não, assim, mas você sabe que você precisa ser melhor também tecnicamente, né? Mas o arco também te ajuda, né? Então, para todo mundo que quer realmente
tirar um som mais limpo, mais bonito, com mais controle, com mais resposta, tal, o arco é a ferramenta que vai te permitir conseguir isso, né? Com o controle certo, com uma resposta melhor, tal. Por isso que vale a pena pesquisar, experimentar. Se você, por exemplo, se você mora em São Paulo, vai lá na HPG e testa alguns arcos, né? É legal até para ter essa noção. Se você consegue reconhecer a diferença de um arco de R$ 300 para um arco de 5.000, será que você conseguiria distinguir isso só tocando? Então, às vezes não, e aí tudo bem, você não precisa de um arco tão caro assim, né? Não precisa ser o arco mais caro do mundo, mas precisa ser o arco certo para o seu momento de agora. Então, por isso que vale bastante a pena entender um pouco mais disso para fazer uma compra melhor e te ajudar no seu processo de aprendizado natural. Agora, se você quer realmente uma ajuda mais prática, direta, para aprender violino de forma eficiente, com mais dicas como essa aqui e tal, e muito mais, uma coisa mais personalizada, falando com você especificamente e dos seus problemas, e podendo te corrigir, podendo te ajudar, se inscreve lá na lista de espera do curso completo comigo, né? É o curso que já ajudou literalmente milhares de alunos ao redor do mundo, né? Já tem alunos em 24 países, e que a maioria assim começou a aprender violino do zero, e hoje estão tocando, tá dominando o violino de verdade, né? Com metodologia, com estrutura, com suporte, com repertório e com muito mais. A gente tem aulas ao vivo, inclusive, a cada 2 semanas. Então, vou deixar o linkzinho aqui embaixo, né, na descrição para você se inscrever lá. É só entrar no site, colocar lá seu nome, seu e-mail e tal. Assim que tiver novas vagas, eu te aviso, tá bom? Ou então, digita aí você depois no navegador comtocarviolino.com.br, faz o seu cadastro e aí se você quiser ver realmente assim como que as coisas têm que ser para você aprender de uma vez por todas, esse é o lugar, tá bom? E se quiser ver, não esquece aqui, né? Se quer ver um exemplo real de arco acessível, eficiente e tal, vai lá ver o review que eu fiz aqui no canal já do arco V11, lá do Eruditos V11, tá bom? Que aí tem algumas dicas e tal, e em breve vai sair mais conteúdos também só sobre arco, que acho que é uma lacuna assim que muita gente tem, né? Então a gente se vê nos próximos vídeos. E se você quiser essa camiseta ou qualquer outra das camisetas que eu uso aqui nas aulas, nos vídeos e tudo mais, nas lives, você pode comprar a sua também, tá bom? Entra lá no site, vou deixar aqui embaixo também na descrição, mas você pode entrar lá depois no loja.comtocarviolino.com.br e aí você vai poder escolher a sua camiseta e aproveita que tá todas com R$ 10 de desconto. Te vejo lá também para você se vestir como violinista também, não só tocar, né? Então até a próxima, tchau, tchau e bons estudos.